continuidade à nossa conversa, Gaio, falando um pouco assim, contextualizando, né, como está o Brasil, políticas públicas para a comunidade LGBT, como a nossa sociedade está organizada, né, e para essa questão da transexualidade que tu já havia chamado a atenção de que é um debate ainda incipiente, mas necessário de ser feito, Gaio. Como é que a gente pode entender isso nesse contexto? Eu acho bem importante que a gente agora faça o que a gente tem feito, né, de trazer a coisa do singular, do clínico, para o campo das políticas públicas, né, e eu acho que tem coisas que são muito importantes a gente relembrar, que fazem parte do histórico do movimento LGBT, que também eu tenho anexo no Muro do Mosteiro e Além, que eu já me referi a ele, que é o meu e-book, né, porque tem uma história construída muito bacana, na qual a gente vê os avanços, e desde o começo um combate à perseguição, né, a homofobia, que também é algo que a gente já falou no programa anterior, né, desde lá, de Stonewall, né, desde as batalhas lá no bairro Castro, né, desde a morte do Milk, enfim, né, tem uma luta enorme em todo o mundo para que as liberdades de gênero, de orientação sexual aconteçam, e a gente tem vivido momentos bem preconceituosos aqui. O Brasil é um país que mais persegue transexual, né? A gente tem uma luta longa ainda pela frente, mas a gente tem avanços já na legislação, que a homofobia está equiparada ao racismo, né? Que a homofobia já é crime, né? Existe uma luta ainda para que a gente equipare a união civil com o casamento, né? E o Rio Grande do Sul foi pioneiro nisso, né? A primeira união civil homo foi aqui. Então, a gente tem coisas muito bacanas, assim, que estão acontecendo e que eu acredito que vão avançar, porque é uma questão que é irreversível, né? A compreensão de que a questão da escolha, ela está num campo que tem que estar inserido ao democrático, né? Esse preconceito, essa discriminação, ela combina muito com o nazifascismo, né? E a gente vem tendo ela retomada por motivos óbvios de tudo que a gente tem vivido nesses anos bolsonaristas que o Brasil tem amargado e que, se Deus quiser, nós vamos superar no próximo ano. E, Gaio, essa expressão de violência não tem por trás também um signo da dominação? Por trás. Acho que sim, acho que tem várias genes aí, né? O próprio patriarcado, né? De que o feminino como um todo sofreu muito isso, né? Então, por exemplo, a gente sabe hoje que as mulheres lésbicas também são as mais discriminadas ainda, né? Tudo que foge do heteronormativo sofre preconceito por causa desta coisa que é bem lembrado que tu traz, desse sociológico que é do patriarcado, da heteronormatividade, da dominação, né, do homem dominando tudo que é do campo social, a própria terra que é feminina, né, sendo explorada, estuprada, né, a gente pode, violentada, né, então o campo do feminino sempre é um campo a ser cuidado por isso, porque ele é atacado, sim, ao longo da história, né? Então, um homem que a sociedade te dá dupla opção, ou tu é masculino ou tu é feminino. E hoje a gente sabe, aí a gente já entra na visão queer, né, da neolacaniana Judith Butler, que existe uma gama, né? Existe um arco-íris, várias matizes, né? Existem várias maneiras de tu lidar com o teu desejo, e a diferença entre o que é gênero e o que é orientação. Então, as pessoas às vezes se espantam, por exemplo, quando encontram, como teve numa novela, né, uma menina que ela vira menino, né, que ela faz cirurgia, mas ela se apaixona por um menino, né, então o gênero dela vai para o campo do feminino, mas a orientação não, né. Então, Claro. quer dizer, isso desconstrói tudo, né? Traz uma outra visão libertária de que o ser humano possa viver todos os seus níveis que passam por identificações, né? Nenhuma é melhor que a outra. Eu escrevi um artigo uma vez, que foi para Zero Hora, que eu trazia uma reflexão
Alexandre, que é uma coisa que as pessoas não se perguntavam. Por que tem tanta gente que também é simpatizante, né? Porque no começo a sigla era GLS, né? Isso. Porque tinha os simpatizantes, né? Isso. Então, eu acredito que os simpatizantes são aqueles que justamente são solidários, porque também a própria orientação, a própria heterossexualidade passa por um recalcamento. Se potencialmente a gente tem a possibilidade dessas matizes todas, então alguma coisa fica recalcada, né? O que não quer dizer que esse recalcamento vai produzir sintoma, como a gente já falou, porque os ataques, a insatisfação, as psiconeuroses graves, elas têm a ver com algo de insatisfação do desejo, mas não necessariamente, né? Tu pode orientar muito bem, e hoje a gente vê uma gama de uma juventude tão livre com a sua heterossexualidade também, né? Eu sempre fico encantado com os meus sobrinhos que não são preconceituosos, né? Eu tenho um sobrinho que me dá beijo, que me abraça, né? Tem uma juventude bacana, sem preconceitos, que está vivendo a sua heterossexualidade bem, né? Quem está vivendo bem a sua escolha, a sua orientação, não ataca dos outros, né? Verdade. Gaio, me ajuda aqui, talvez eu esteja cometendo uma confusão, mas se eu não me engano foi Reich que propôs, que falou que, na verdade, o que não existe é alguém 100% hétero ou 100% homossexual. Ele, na verdade, via no comportamento sempre uma gradação, uma espécie de uma escala que oscilava, ou seja, ninguém é 100% alguma coisa, né? Então, eu lembro porque isso me chamou a atenção, que me parece que é uma conformação humana. Não existe um espectro somente, né? Isso é um aspecto que eu acho importante. E essa fala tua, eu costumo dizer para minha filha e a minha afilhada, que são duas meninas entre 20 e 30 anos, estão nessa faixa etária, de que felizmente esse momento delas é um momento em que elas podem pensar na vida afetiva delas com uma certa liberdade, sem necessariamente ter que encaixar naquilo que o mundo está esperando que seja. Então elas podem pensar o desejo delas, elas podem pensar a satisfação delas com um outro prisma, né? E isso é, de uma certa forma, libertador para um ser humano, né, Gaia? É muito libertador. E uma coisa que eu tenho observado, porque eu andei escutando pessoas que não são preconceituosas, mas quando se deparam com um filho dando uma virada, né, uma mudança, sofrem. E não é necessariamente por preconceito. Por quê? Porque todo mundo tem um investimento narcísico no seu filho ou na sua filha, com essa base que é dos parâmetros masculinos e femininos que são historicamente construídos, né? Então, vai haver um luto disso, né? Ponda com um pouco aquela tua filha, né? Que tu imaginou, identificada contigo, com aquelas roupinhas bonitinhas, fitinha de cabelo, para e diz que é um menino, né? Então, eu acho que os pais precisam ser acolhidos nisso também, porque senão a gente pode ter um outro preconceito de achar que necessariamente um pai que está sofrendo por causa disso é um pai preconceituoso. E eu conheço pais que não são e têm passado por situações assim. Então, tem que haver um acolhimento deste processo dos dois lados. Aí precisa escuta, né, precisa afeto. Acho que tudo é um momento de crescimento para todos nós. Então, realmente, eu acho que é um momento rico para isso. E acho que é irreversível. A desconstrução dos preconceitos, da heteronormatividade, ela é tão importante para que a própria heterossexualidade possa ser realmente genuína, livre, autêntica. Porque se tu nasce num lar em que tu tem opções e que nenhuma delas vai ser dita como boa ou ruim, tu vai fazer uma escolha mais tranquila, né? Tu vai fazer Claro, este é outra questão polêmica no movimento. O movimento, e eu trago essa discussão, que ela também é polêmica, o movimento sempre diz que não é uma escolha, não é? Que o gênero e que a orientação não é escolha. Claro, porque assim, ó, dentro de uma bandeira, tu vai pensar assim, ó, é uma escolha que vai te levar a fazer todo um movimento para enfrentar muita repressão. Então, tá bem, se não é uma escolha, eu digo que não é uma escolha consciente, mas eu acredito que existe uma escolha inconsciente, que é a do desejo.
Caio, agora, essa nossa conversa me fez lembrar, quando discutimos sobre estruturas neuróticas e psicóticas, eu lembro da tua fala de que Freud, em determinado momento, disse que havia uma linha em que, em determinado momento, bifurcava e aí tu tinha a estrutura neurótica e a estrutura psicótica. E que, Da estrutura perversa. Ele e, dizia da perversão. e que necessariamente tu não sabe qual o caminho vai ser tomado. Essa não é. Então me parece que aqui também é algo que é da formação em que tu necessariamente não sabe qual vai ser o caminho a ser tomado, né? Eu acho isso genial. Essa bifurcação, tem até um desenhinho, nos 3 ensaios sobre sexualidade do Freud. Eu acho isso tão genial, vou te dizer como é que eu tomo isso. Eu acho que ele coloca isso, é a minha interpretação, justamente para não trazer uma psicogênese, entendeu? De dizer assim, ó, o que causa a escolha hétero? O que causa algo perverso? Né? O que causa uma escolha ou outra, uma neurose ou uma perversão? É singular, é uma história singular. A psicanálise é da singularidade, né? É da escuta do que é, como a gente chama numa psicologia mais científica, né? Do que é idiográfico, né? Do que é intrassujeito, né? E aí entra a discussão do que é normal e o que não é, né? A normatização é muito do nomotético, né? Do amplo, né? Tu que trabalha com pesquisa, tu sabe disso, né? Claro. Tem algo que é geral e que é importante, claro, para políticas públicas é importante, mas quando tu vai ver a essência de cada um, é o singular que vai dizer, a história de cada um.